E estamos aqui, mais uma vez, para o estudo do livro Fonte Viva. Hoje a lição será a 136. Vivamos calmamente. Antes, porém, de dissertar a respeito, vamos nos acalmando, fechando os nossos olhos, nos sintonizando com o mentor individual de cada um de nós. Esse irmãozinho que nos acompanha, nos auxilia, nos intui. Juntos a Ele, vamos até a presença de nossa mãezinha Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos prepare, dulcificando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos e nos elevando até a presença do nosso Mestre Jesus, que nos acolhe em seu abraço de amor incondicional e nos guia pela nossa jornada até a direção de Deus, nosso Pai. Diante de Deus, serenamente, humildemente, nós o reverenciamos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Mais tranquilos agora, não é? Mais sintonizados, mais receptivos. Vamos procedendo à leitura. Vivamos calmamente. Que procureis viver sossegados. Quem nos disse isso foi Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio das dificuldades por excelentes cobertores de facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Não é mesmo? Quando nós falamos viver sossegados, a gente associa ao sossego. O que é o sossego para nós? É estar deitado sem fazer nada, olhando o tempo passar, só, como diriam os jovens, curtindo a vida. E muitas vezes deixamos de lado enfrentar as dificuldades que nos ajudam em nossa evolução. Ele aqui ainda diz a respeito das pessoas que ficam em decúbito dorsal, de barriga para cima, agasalhados na sua excelente condição financeira. Então não tem por que se afligir, não precisa lutar pelo dia a dia, mas fica ali deitado, parado, estagnado, não vai nem para frente nem para trás. Isso não o torna calmo, isso o torna ocioso, porque ele se esconde atrás do seu poder aquisitivo, do seu conforto material, para não vivenciar as dificuldades diárias que temos. Porque ele também tem. Existem aflições muito mais importantes, muito maiores do que as aflições materiais.
E essas pessoas, elas sofrem por essas aflições, insatisfação, falta de sonho, falta de objetivo. Não sabe o que é auxiliar ou ser auxiliado. Aflições, será que gostam mesmo de mim? Ou será que é só por causa do meu poder? São aflições que todos nós passamos. Só que quando nós trabalhamos, quando nós enfrentamos nossas dificuldades, nós conseguimos passar por essas aflições também. Ele diz aqui, viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. Não, você não pode ficar estagnado. Nós não estamos aqui para ficar parados. Nós estamos aqui para buscar, para compreender. E o que nós temos que compreender? A paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Como assim? Quitação da consciência com a vida? Você já parou para pensar o que foi que eu fiz hoje? Eu ajudei alguém? Eu fiz algo de bom? Ou fiquei simplesmente parado vendo a vida passar? Ou pior, atirei algumas pedras, proferi algumas palavras que poderiam machucar alguém? O que foi que eu fiz? Essa paz na nossa consciência para com a vida nada mais é do que a paz de espírito. Aquela que quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você tem tranquilidade. Você dá conta de que fez tudo o que podia, que deu o melhor de si. Seja lá no que for, sabe, no trabalho material, você dá o seu melhor. No trato com as pessoas, até com aquele que nos é mais difícil, você dá o seu melhor. No trato com a família, demonstrar amor, gratidão pela acolhida naquele seio familiar. Nós não fazemos isso. Deveríamos, mas esquecemos. Esquecemos porque nós ainda estamos aqui atrás, sabe? Quando eu disse que dificuldades por excelentes cobertores da facilidade econômica, nós estamos lutando pelo nosso bem material e esquecemos do essencial. E não vamos conseguir calma enquanto não soubermos o que nos aflige e por que nos aflige. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo, não é mesmo? Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Não é? Você quer ter saúde? O que você faz? Você faz exames periódicos, você se cuida, você faz atividade física, cuida da tua alimentação. Não é? Porque você sabe que se você não fizer isso, o teu corpo vai reclamar, ele vai doer, vai te incomodar. Então você se cuida. Se não se cuida, deveria estar se cuidando. Né? Se você quer colher alguma coisa, uma flor que seja, plante uma flor no seu jardim, cuide, observe, cuide, não deixe que as ervas, os insetos venham devorá-la.
Se você quer alguma coisa, você tem que buscar, tem que trabalhar por elas. Nada é de mão beijada, tudo nos leva a um movimento, tudo nos leva a caminhar adiante sempre. Para garantir a fortaleza do nosso coração, olha só que importante, contra assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Vocês sabem, né? Nós estamos aqui a pedido nosso. Nós estamos aqui com o intuito de crescer cada vez mais. Nós estamos aqui com o intuito de nos tornarmos melhores do que quando chegamos. Muito melhores. E para isso nós fizemos alguns acordos, vamos dizer assim. Nós nos comprometemos a viver pelo bem, pela caridade, pelo amor ao próximo. Então, quando nós saímos dessa nossa proposta, nós ficamos abertos ao assédio de maus pensamentos, ao assédio de sentimentos que podem nos derrubar. O nosso coração, ele recebe o que ele dá. Se nós damos amor, se nós damos humildade, carinho, nós vamos atrair exatamente essas mesmas coisas. Nós fortalecemos nosso interior quando nós trabalhamos no bem comum. Eu falo muito em trabalhar, não é? Mas não é o trabalho remunerado, não. É o trabalho em exercer o que nós temos de melhor para com os outros. É trabalhar em prol da alegria do próximo, da saúde do próximo, fazendo tudo que nós tivermos ao nosso alcance para poder sempre auxiliar. E no mínimo, preces feitas com amor, com sentimento, com verdade, auxilia muito aqueles que precisam. Isso podemos chamar de trabalho, porque é uma proposta que nós fizemos para estarmos aqui, para nos tornarmos melhores. Aí diz: o progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criado por eles mesmos. Como assim? Ah, mas fulano, ele pisa em todo mundo e chegou lá em cima, olha só. Fulano, ele não respeita ninguém. Ele chegou lá em cima, ficou rico. Ninguém mais toca nele. Será que não é esse o caminho? Ou aquele que faz tráfico de drogas. Nossa, eles vivem uma situação bem abastada. Economicamente, milionários. E a gente aqui trabalha, ganha o saláriozinho, não é? Qual será a vantagem deles? Quando você pisa em alguém,
quando você sobe às custas da dor e do sofrimento de alguém, ao invés de estar melhorando, você está assim, acumulando muito mais coisas para resgatar, para aprender. Então não se preocupe com aquele que tem muito, não se preocupe que fulano ele está rico, ele fez isso, não se preocupe. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é só uma ferramenta para nos manter dentro deste corpo físico e poder, como espírito, experimentar as vicissitudes da vida. Então, não é o dinheiro que vai te trazer a famosa calma. É a paz de espírito. E Paulo sabe muito bem do que ele fala sobre paz de espírito, porque foi a paz de espírito que os cristãos tinham, que ele não aceitava. Como podia sofrer tanto e ter paz de espírito? E Paulo só foi perceber isso depois. Então ninguém melhor que ele para falar sobre isso. Paz de espírito você não consegue com dinheiro, não consegue passando por cima dos outros. A paz de espírito você consegue cumprindo aquilo que você se dispôs a fazer aqui na Terra. Não queiras assim estar sossegado sem esforço e sem luta, sem trabalho, sem problemas. Me aponte alguém que não tenha problemas. Me aponte alguém que não tenha que trabalhar, mesmo aqueles que estão debaixo das cobertas do conforto, têm que trabalhar. Não é trabalho material, é trabalho de mente, de coração, de amor. Se a gente não buscar, a gente não encontrará. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. O que dizer sobre isso, não é? Trabalhar com boa vontade, espírito de sacrifício, as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Sacrifício é a maneira como a gente olha aquelas coisas que nos acontecem diariamente. É aquela história do copo cheio ou copo vazio, depende da maneira como você encara os seus sacrifícios. É assim que você vai conseguir sossego. É assim que você vai obter paz. É assim que você vai conseguir paz de espírito. Eu falei aqui e me lembrei de um trechinho, não muito bem, né? Que Jesus fala: olhai os pássaros no céu. Lembra? Eu não lembro dele totalmente. Mas ele quer nos dizer o seguinte: os pássaros não passam frio, não passam fome, não passam sede. Mas para isso acontecer, eles não ficam no ninho esperando que aconteça. Se eles querem uma casa, eles têm que construir com o próprio bico. Se eles desejam água,
tem que voar, às vezes um grande pedaço de céu para encontrar a água. Ele vai encontrar, porque Deus ali dispôs. E a mesma coisa o alimento. O pássaro tem problemas? Claro que tem. Vento, ninho que cai, predador que pega, são problemas. Ele aprende a se livrar, ele aprende a conviver com isso. E nós aqui reclamamos de tudo e ainda queremos ter paz. Vivamos calmamente, dando um passo de cada vez, fazendo a nossa parte, fazendo o nosso melhor. E assim, vamos adquirindo nossa paz de espírito. Novamente, vamos nos recolhendo, retirando dos nossos corações tudo que tivermos de melhor. E vamos envolvendo todas as moradas de meu Pai, envolvendo esta morada chamada Terra, que nos acolhe, que nos oferece oportunidade de melhoria moral. Vamos vibrando por todas as famílias, pela paz nos lares, pela paz entre os homens, por todas as religiões, crenças e filosofias voltadas ao amor. Vamos vibrando por todos aqueles que atravessam momentos difíceis, de doença, de moradia financeira, que possam ser fortalecidos nessa passagem e ter o entendimento e tirar o ensinamento necessário para a sua evolução. Vibremos pelas crianças, pelos idosos desamparados, que possam também receber o respeito e o amor que têm direito. Vibremos por nossos amigos, nossos familiares e por nós mesmos, para que possamos incessantemente buscar a nossa calma, o nosso sossego e a nossa paz de espírito, trabalhando e buscando melhorar mais e mais dia a dia. Deixamos agora uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar onde se fizer necessário. E pedimos licença encerrar o projeto Fonte Viva desta semana, dando sempre graças a Deus. Obrigada a todos.